livre para todos os públicos. Olá pessoal, boa tarde para todo mundo que acompanha o Bom para Todos. Estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual 98.9 e também nas redes sociais, no youtube.com/RedeTVT e no facebook.com/RedeTVT. Nas redes você pode comentar aqui com a gente. Então mande perguntas, comentários, me conta de onde você acompanha o nosso programa, tá bom? Daqui a pouquinho, Leandro Fortes comenta as principais notícias do dia com a gente. Temos também participação de Legene Mirhan, sociólogo e escritor. Hoje, na pauta, a gente conversa sobre Bielorrússia, sobre Líbano e sobre Joe Biden, oficializado candidato do Partido Democrata nos Estados Unidos. Tudo isso, então, nessa conversa com o professor Legene Mirhan. E, entre essas duas participações, a gente também vai discutir um pouquinho o STF, julgamento hoje, sobre o tal do dossiê do Ministério da Justiça, chamado de relatório pelo ministro André Mendonça. Então a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom? Antes, vamos com as principais notícias do dia. A criança de 10 anos recebeu alta em Recife depois de ter a gravidez interrompida por determinação da Justiça. De acordo com o hospital, ela está bem de saúde. O dia e o horário da alta não foram divulgados para preservar a criança. O homem que estuprou a menina dos 6 aos 10 anos de idade está preso. Ele admitiu que praticava os abusos sexuais contra a sobrinha. A tragédia dessa criança é apenas uma entre outras milhares que acontecem. A cada hora, 4 meninas de até 14 anos são estupradas no Brasil. Em 76% dos casos, o abusador é da família ou alguém bem próximo dos familiares da vítima. Esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A Anvisa autorizou a fabricação de respiradores da USP. Batizado de Inspire, o ventilador mecânico foi desenvolvido pela Escola Politécnica em tempo recorde. O equipamento passou por testes no Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo. Agora, a USP vai fabricar 1.000 unidades do Inspire em conjunto com o Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo. 200 pesquisadores participaram desse projeto do Inspire. E por causa da pandemia, João Dória quer convencer deputados a aprovarem um pacotaço que tira a verba de instituições de pesquisa e privatiza pelo menos 10 estatais de São Paulo, como a CDHU e a ENTU. O projeto enviado à Assembleia Legislativa prevê, por exemplo, que universidades e instituições de pesquisa transfiram qualquer superávit para os cofres do governo. A fábrica de medicamentos do estado de São Paulo está nessa lista. Ela produz e fornece medicamentos a baixo custo para a população. O governo alega que esse pacotaço vai cobrir os gastos extras no combate à pandemia do novo coronavírus. O Conselho Nacional do Ministério Público adiou mais uma vez a análise da representação do ex-presidente Lula contra Deltan Dallagnol, que é coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Essa representação é contra aquele PowerPoint exibido durante uma coletiva em 2016 e que embasou a denúncia contra Lula. Essa foi, veja só, a 41ª vez que o Conselho Nacional do Ministério Público adia essa análise da representação da defesa do ex-presidente Lula. E o Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Éder Mauro, do PSD do Pará, a pagar 30 salários mínimos a Jean Willis. Éder Mauro editou uma fala de Jean Willis durante uma sessão de uma CPI que investigava assassinatos de jovens negros e postou esse trecho nas redes sociais. Ele foi condenado a pagar indenização por difamação. Lembrando que Jean Willis renunciou ao mandato em 2019 e vive exilado no exterior por conta de constantes ameaças de morte. E uma última notícia, o Carrefour provocou uma onda de protestos hoje ao deixar o corpo de um funcionário coberto com guarda-sóis numa loja durante 4 horas. No dia 14 deste mês, Moisés Santos teve um mal súbito durante o trabalho numa loja da rede em Recife, Pernambuco. O corpo dele foi isolado e coberto e a loja continuou funcionando normalmente. Clientes fizeram registro e postaram o caso ontem nas redes sociais. Moisés morreu por volta das 8 horas da manhã e o corpo foi retirado ao meio-dia.
Em nota, o Carrefour disse o seguinte, abre aspas, mudamos os protocolos para que as lojas sejam fechadas em casos de fatalidades como essa. Seguimos à disposição para apoiar a família do senhor Moisés. Bom, sobre as notícias do dia, a gente conversa agora um pouquinho com o Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bem? Oi, Thalita, tudo bom? Eu preciso falar uma coisa para você e para todo mundo que Diga. está vendo a gente. O Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, essa figura lamentável, ele suspendeu um anão em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, achando que era uma criança. Ele promoveu uma aglomeração perigosíssima, ele mesmo que é um doente de Covid, não sabe se está negativado ou não, enfim. Mas ele pegou um anão, suspendeu no ar, e quando percebeu que era um anão, ele jogou a pessoa no chão. A gente já estava conversando isso antes do programa começar, isso se junta a um caso como esse do Carrefour, em que um trabalhador morre e é cercado de guarda-sóis por 4 horas, e se naturalizando o absurdo, porque eu acho que se nós chegamos a uma quadra da história brasileira, Thalita, onde todos os absurdos acontecem e todos os absurdos são naturalizados, os mais trágicos, como a morte de um trabalhador, aos mais engraçados, como um sujeito confundir um anão, quer dizer, um apoiador dele que é anão, quer dizer, ele não tem nenhum respeito por nada, ele não tem nenhuma sensibilidade, suspendeu o sujeito, e quando perceber que é anão, em vez de pedir desculpa, então ele se jogou o anão praticamente no chão. Se nós chegamos a um ponto onde todos os absurdos, todos estão sendo naturalizados, desde pessoas que são capazes de ir na porta de um hospital para se manifestar contra o aborto de uma criança de 10 anos de idade que foi estuprada sistematicamente desde os 6 anos de idade. Desde isso, até o arcebispo, presidente da CNBB, Dom Valmor, que muito bem disse uma amiga minha, que parece que tem nome de personagem sinistro de Harry Potter, esse sujeito declara sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma humanidade, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma liderança religiosa, católica, ele diz que é crime hediondo fazer o aborto, tirar um fruto de um estupro de uma criança de 10 anos. Então, nós chegamos a um grau de naturalização, desculpa esse desabafo, a gente tem outras coisas para comentar, mas chegamos a um grau de naturalização que todos os absurdos estão acontecendo no Brasil. Por isso que, assim, quando eu discuto que a gente dissipa demais as discussões, entra nas discussões de identitarismo, entra nas discussões miúdas da política pequena, nas briguinhas internas da esquerda brasileira e tal, nós temos problemas muito mais graves na superestrutura, digamos assim, social, moral do país, e a gente está perdido nessa história. Então, assim, no mesmo dia, o Bolsonaro joga um anão no chão, o Carrefour coloca o sujeito morto entre guarda-sóis dentro de uma loja do Carrefour e permanece aberta, as pessoas entrando e saindo, e virou uma área de visitação, caixotes, um cadáver e 4 guarda-sóis em volta. Né? E depois de tudo que precisava fazer. Então, assim, eu precisava fazer esse desabafo, porque eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente ainda vai conversar daqui para frente. Eu acho super interessante isso tudo que você traz, porque muita gente, inclusive, acaba achando que situações como essa são cortina de fumaça. E daí a gente deixa de discutir alguns pontos por se tratar de cortina de fumaça. Mas eu acho que é isso que você coloca. São pontos que mostram onde estamos. Concordo absolutamente com você. Temos que falar sobre essas coisas também. Não é cortina de fumaça. É parte do absurdo total. Exato. Mas vamos falar então, acho interessante expor todos esses acontecimentos. Passado isso, e vamos para mais um absurdo, que não deixa de ser também, eu queria que você comentasse essa questão do Conselho Nacional do Ministério Público. São 41 vezes que esse processo do ex-presidente Lula é adiado contra Deltan Dallagnol. Isso porque
ontem, o STF também, o Celso de Mello, ministro do STF, cancelou 2 processos de julgamento de Deltan Dallagnol também nesse conselho. Então, é um conselho que não funciona. Não, eu acho que a gente já até comentou sobre isso outras vezes aqui. Assim, não há a menor perspectiva de justiça dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Aquilo é uma confraria ultracorporativa que foi fundamental, inclusive, Thalita, na perpetuação dos arbítrios da Lava Jato. Né? Assim, ela fez parte da engrenagem de blindagem que fez da Lava Jato um Estado dentro do Estado, porque ela deu guarida para que esses procuradores da Lava Jato, essas figuras sinistras da República de Curitiba, que se arvoraram de ser os donos da justiça brasileira e que passaram por cima da Constituição, do Código Penal, enfim, se transformaram em criminosos atuando em nome da corrupção, da anticorrupção. Então, eles contavam e ainda contam com a leniência, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, que não serve para nada, só serve para isso mesmo, só serve para bloquear as ações de justiça, para bloquear as reações aos arbítrios e as irregularidades dos procuradores brasileiros. E continua sendo assim, 41ª vez que adiam, e vão adiar até a 100ª vez, porque eles não têm nenhum compromisso com o interesse público, eles não têm nenhum escrúpulo e nenhum compromisso com o interesse público. O Ministério Público do Brasil passou a ser uma entidade independente do Estado brasileiro. Eles fazem literalmente o que querem, o que é uma disfunção absoluta daquilo que foi pensado na Constituição de 1988 e que daria essa independência ao Ministério Público no Brasil, para que ele fosse o fiscal da lei, para que ele fosse uma garantia da cidadania. E ele se transformou num inimigo da cidadania. E o Conselho Nacional do Ministério Público nada mais é do que o reflexo dessa situação. Por outro lado, a gente tem essa boa notícia que o ex-deputado agora Jean Willis, foi indenizado por conta de difamação. O STF finalizou esse processo e deu causa-ganha, então, para ele. Éder Mauro, que é esse deputado do PSD do Pará, vai ter que indenizar Jean Willis. Thalita, antes de sair do Brasil para não ser assassinado pelas milícias bolsonaristas, pela milícia que matou Marielle Franco e Anderson Gomes do Rio de Janeiro, antes de sair do Brasil, para não ser assassinado, Jean Willis conseguiu que o Facebook retirasse do ar 1 milhão de fake news. Vou repetir. 1 milhão de fake news. Nenhum brasileiro, acho que ninguém no mundo foi alvo de tanta fake news como Jean Willis, porque ele concentrou em torno da pessoa dele, da figura pública dele, todo o ódio que existe no Brasil a todas as minorias e a todas as pessoas que estão no campo progressista. Né? Ele é de esquerda, ele é homossexual, ele não tem medo. Ele cuspiu na cara do Bolsonaro. Né? Quando a normalidade voltar e o absurdo parar, talvez a gente seria interessante fazer essa estátua na frente do Congresso Nacional do Jean Willis cuspindo na cara do Jair Bolsonaro como uma homenagem a Jean Willis por esse ato dele. Então, ele saiu do Brasil para não ser assassinado. Ele tinha só no Facebook, tá? Não estou falando de Twitter, não estou falando nada. Só Facebook. 1 milhão de fake news. Então, tem muito mais gente, além desse Éder Mauro, que é um débil mental, repetindo, é um débil mental que tatuou o nome do Temer no próprio braço, né, depois do golpe de 2016. Se não me engano, ele é aquele sujeito que soltou um estopim de serpentina e confete dentro do Congresso quando foi votar contra a Dilma. Então, é um sujeito desse, né, é uma figura como essa, que representa o bolsonarismo de forma simbólica e emblemática, como poucos representam, que produzia fake news contra uma figura como Jean Willis, uma figura nobre como Jean Willis. Então, assim, que ele seja condenado é realmente, como você disse, um alento muito importante, é um sinal de que a justiça, apesar de tudo, apesar do aparelhamento fascista que o Poder Judiciário tem, está funcionando em alguns momentos. Ele foi condenado a pagar 30 mil reais, parece que está entrando com recurso, é natural, mas só a decisão já é um alento, sim, para todos nós.
É isso, Leandro. Probleminhas com áudio agora no final do Leandro, mas acho que tá tudo certo. O Leandro ainda tá comigo. Tá comigo. Eu estou sim. aqui. A gente tentou aqui correr atrás do vídeo do anão, mas não conseguimos. Eu vou ver se eu dou um jeitinho até o final do programa a gente rodar esse vídeo para que as pessoas possam também ter acesso eu estou conversando saber. com você. Ó, eu estou conversando com você e estou lhe mandando ele agora pelo WhatsApp. Mande-me. Se eu conseguir, eu vou até aqui pelo meu próprio celular, tá bom? Então, daí... o Gui consegue rodar pra gente. Nosso corte aqui vai rodar pra gente, tá bom? Mas, Leandro, de qualquer forma, um beijo grande para você. Obrigada demais. Até sexta-feira. Muito obrigado a você, Thalita. Um beijo grande também. Até. Tchau, tchau. Vamos ver se o Gui consegue rodar para a gente daqui a pouquinho esse vídeo, para que a gente saiba do que se trata, né? Já que o Leandro comentou. Tá bom. Eu vou mandar já para ele pelo WhatsApp aqui. O Leandro acaba de me mandar. Deixa eu agilizar. Pronto. E agora, a gente já vai direto para a nossa próxima entrevista, porque estamos com a Tânia. Deixa eu pegar aqui as informações só para essa conversa com a Tânia Maria de Oliveira, advogada, e que faz parte da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Oi, Tânia, já está com a gente? Sim, tô aqui. Tô aqui. Tudo bom, Tudo bem, Thalita? Boa tarde aos telespectadores aí do Bom para Todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, é o seguinte, o papo com a Tânia é sobre o julgamento no STF, o Supremo Tribunal Federal, o julgamento que acontece nesse momento, da ação do partido Rede Sustentabilidade, que pede a suspensão da produção pelo Ministério da Justiça de um dossiê. Esse dossiê contém informações de quase 600 servidores públicos e a grande maioria ligada a movimentos antifascistas. Tânia, eu queria que você nos atualizasse sobre essa discussão que está rolando até esse momento no STF e qual a sua opinião sobre essa discussão importante que o STF tem em plenário nesse momento. Bom, boa tarde novamente. Acho que antes de falar do que está acontecendo no STF, é importante falar desse momento atual de invasão da vida privada das pessoas, de perseguição promovida pelo governo Bolsonaro contra militantes, né? No caso, contra militantes que se autodenominam militantes antifascistas, o que é um paradoxo em si mesmo, né? Se um governo persegue militantes antifascistas, é o caso de se perguntar se esse governo se identifica com fascismo. O Supremo Tribunal Federal está julgando a ação de descumprimento de preceito fundamental número 722, que foi ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, para declarar a ilegalidade de qualquer produção de dossiê para investigar esses militantes, servidores públicos, na verdade, né? Porque a maioria ali listada são policiais militantes do coletivo de policiais antifascismo, portanto, profissionais da segurança pública do país. Tem também alguns professores universitários, conforme foi divulgado. O Supremo Tribunal Federal começou o julgamento hoje, na verdade, por uma questão administrativa. Eles estão discutindo questões administrativas ainda de resoluções do tribunal e ainda darão andamento ao julgamento da DPF. A ministra Carmen Lúcia deferiu, no primeiro momento, uma liminar, que não foi cumprida pelo Ministério da Justiça, foi dada uma resposta, no mínimo, ambígua, e no momento posterior, mais precisamente anteontem, o ministro da Justiça, André Mendonça, entregou, então, o dossiê ao Supremo Tribunal Federal. E vem feito diversas gestões para contar a versão dele dos fatos, desse tipo de investigação ilegal. Inclusive, esse dossiê foi entregue também ao Congresso, né, para a Comissão Mista de Controle da Inteligência. E o Exatamente. Congresso agora poderá, de alguma forma, analisar também o conteúdo desse documento. Sim, sim. Houve, inclusive, uma reunião da Comissão Mista de Inteligência do Congresso com o ministro da Justiça, onde ele, num primeiro momento, deu também respostas ambíguas sobre não afirmo, não confirmo, nem deixo de confirmar, etc. Uma sessão, segundo os parlamentares que estavam presentes, que é uma sessão fechada, esse tipo de reunião é fechada, eles afirmaram que não houve qualquer resposta mais objetiva. No entanto, agora, anteontem também, ele entregou
Ele, na verdade, disse que para o Congresso já havia entregue, né, para a comissão que investiga as ações de inteligência do Congresso Nacional. E a comissão, os membros da comissão de posse desse dossiê vão saber como tratar o documento, né? É muito importante entender que existe uma diferença entre ações de inteligência e dossiês ilegais. Em primeiro lugar, ações de investigação no âmbito de uma democracia, a nossa democracia brasileira, por exemplo, ela se dá no processo criminal, e aí, obviamente, pelo órgão próprio, que é a polícia ou o Ministério Público, com autorização judicial para investigar cidadãos, certo? Esse tipo de informação mais objetiva, com ações mais concretas, dependem de autorização judicial. E existem as ações de inteligência, que são no âmbito do Poder Executivo, pelos órgãos encarregados da inteligência. No caso do Brasil, a ABIN, né, a ABIN foi criada através da Lei 9.883 em 99, e tem a missão o que não é possível confundir com ações realizadas dentro de uma secretaria do Ministério da Justiça, produzindo dossiê contra cidadãos servidores públicos, que não possuem contra si qualquer tipo de acusação de serem nocivos à sociedade, ao Estado ou mesmo ao governo. Agora, Então, Tânia, são ações de perseguição a opositores, né? Claro. A gente consegue ter alguma expectativa ou imaginar por onde vai caminhar essa discussão no STF? Veja, acho que a posição da ministra Carmen Lúcia, quando deferiu a liminar, e inclusive as falas públicas que ela deu a respeito disso, dá uma luz de que o Supremo não tem disposição de tolerar atos que caminhem no sentido de descumprimento da Constituição, no sentido da ilegalidade, no sentido de qualquer ofensa mesmo às liberdades democráticas. Então, o que a gente espera é que seja essa a conclusão final do Supremo Tribunal Federal sobre a DPF 722, porque, diferente disso, seria a Corte se render a uma lógica que impera dentro do governo Bolsonaro de investigar, criar dossiês para investigar e perseguir seus opositores, porque, ao fim e ao cabo, é isso. O governo tem uma compreensão de que todo mundo que se organiza com a pauta antifascista é de oposição ao governo Bolsonaro. E essa lógica toda só faz sentido se esse próprio governo se identificar de alguma forma com o fascismo, né? Isso colocando em termos gerais. O que é fato é que o governo teme as organizações sociais, as organizações de servidores que sejam de coletivos que se coloquem no campo antifascista, e está promovendo verdadeiros modelos investigativos ilegais, né, para tentar intimidar e para tentar mesmo fazer ações completamente antidemocráticas contra essas pessoas, por processos intimidatórios e, enfim, ilegais, obviamente. É uma decisão, então, bastante importante essa do STF para a gente sentir o clima realmente Supremo Governo nesse momento. E a partir dessa decisão do STF, que seja contrária a esse dossiê, o que pode acontecer? Esse dossiê ser aberto à população não sei, ser entregue para que não continue rodando dentro do governo? O que pode acontecer? Não, eu acho que entregue à população, aí a gente precisa entender se isso é interessante, inclusive, para as pessoas que estão nominadas ali, porque tem dados sigilosos dessas pessoas, né? Acho que o que deve acontecer, o pedido objetivo da ação, é que haja mesmo a proibição de que o governo promova ou continue promovendo qualquer investigação ilegal contra cidadãos. E não só se abstenha de fazer isso, mas existe um pedido da rede na DPF de que o Supremo abra uma investigação para averiguar efetivamente de que forma houve a produção desse dossiê e qual a intenção real com a produção desse dossiê. Acho que a entrega para as autoridades, ela foi feita agora forçosamente, né? É importante que se diga, para as autoridades que devem mesmo ser feitas, que é o Supremo Tribunal Federal e para o Congresso Nacional, quer dizer, os outros dois poderes. Agora, é preciso investigar como isso foi produzido e
com que intenção isso foi produzido, uma vez que se há uma lista enorme de cidadãos servidores públicos lá que jamais cometeram qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de, não digo nem crime, mas de desvio mesmo, lato sensu, eles estão a troco de quê em um dossiê, né? A troco de quê em uma lista de supostos investigados no âmbito do Ministério da Justiça. Então, o que é preciso é brecar mesmo, fazer com que o governo pare de produzir documentação, dossiê, para perseguir opositores. Há 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, acho, o Douglas Garcia, em São Paulo, fez a mesma coisa, divulgou um dossiê com quase 1.000 nomes. Naquele caso, o alvo eram os militantes das torcidas antifascistas, a partir de São Paulo. Então, isso precisa parar. Isso precisa parar. Nós vivemos uma democracia, ainda que hoje haja diversos questionamentos de que a nossa democracia é meramente formal, porque nós temos um governo que, embora eleito, não cumpre a nossa Constituição, né? Não cumpre a nossa Constituição, agride os princípios constitucionais todos os dias de diversas formas. Perfeito, vamos acompanhar então esse debate no STF. Queria trazer uma outra questão com você agora, Tânia, que é sobre um dado, inclusive, que a gente deu agora na abertura do programa, de que a cada hora 4 garotas menores de 14 anos são estupradas no Brasil. Tem um outro dado bastante importante também, dados oficiais, que revelam que ocorre no Brasil... É o dado do anuário, 6 internações diárias por aborto, envolvendo meninas de 10 a 14 anos que engravidaram justamente após serem estupradas. A partir desse caso que aconteceu, que veio à tona agora no final de semana, eu vi um debate acontecendo em relação ao aborto ter sido autorizado pela Justiça. Mas o que a gente entende é que o aborto, nesse caso, quando é fruto, uma gravidez fruto de um estupro de uma garota, de uma adolescente, criança, não precisa ter uma ordem judicial para ser cumprido, né? Para poder ser autorizado. Ele pode ser realizado sem uma autorização da Justiça. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Tá. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, aproveitar a sua fala para dizer que os dados que você cita no início vêm do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é um documento produzido anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cumprimentar meu amigo Renato Sérgio de Lima, que é coordenador do Fórum, e faz um trabalho brilhante, né? Um dos poucos trabalhos de segurança pública, de pesquisa em segurança pública que nós temos no Brasil, porque nós somos muito carentes desse tipo de pesquisa. Então, o Fórum é sempre a nossa referência master. Bom, Thalita, vamos lá. Para esclarecer algumas coisas. O aborto no Brasil é considerado crime. O artigo 124 a 127 do Código Penal prevê o tipo penal do aborto, né? O artigo 128 do mesmo Código Penal prevê as possibilidades legais de aborto, que são 2. O aborto tem que ser feito sempre por médico, né? E em 2 hipóteses, para salvar a vida da mulher, né? Quando o médico não tem outra possibilidade de salvar a vida da mulher, ele pode realizar o aborto, é uma hipótese legal, e no caso de estupro. E aí eu queria só fazer uma pequena pontuação na sua fala. Não é o caso de estupro contra criança, contra menor, que independe de autorização judicial, não. O caso de estupro independe de autorização judicial. Qualquer caso de estupro independe de autorização judicial, para adulta que seja. O que precisa é o consentimento. No caso da mulher adulta, o consentimento dela própria, né? E no caso de menor, de incapaz, em regra geral, porque nem todo incapaz é necessariamente menor, mas no caso de incapaz, precisa da autorização do responsável. Então, a situação é essa. O aborto decorrente de estupro, comprovadamente de estupro, ele tem autorização legal por disposição expressa do artigo 128 do Código Penal. Então, ele independe de qualquer autorização judicial. Uma criança de 10 anos de idade, porque vamos colocar, assim, só por hipótese para ficar claro, uma mulher adulta, digamos que alegue que foi estuprada para cometer um aborto, você pode fazer uma discussão sobre isso, enfim, não vem ao caso aqui. Uma criança de 10 anos independe de, talvez tenha sido essa a sua fala, independe de qualquer discussão, porque qualquer criança, ela foi estuprada, não se admite que adultos pratiquem sexo com criança, porque o estupro, ele é presumido, né, quando se é criança.
Não existe isso de uma criança autorizar que um adulto pratique sexo com ela. É estupro. É estupro. Então, obviamente, uma criança grávida de 10 anos é vítima de estupro. E, obviamente, todo médico tem a obrigação de interromper essa gravidez, quando o adulto responsável por aquela criança diz que quer que seja interrompida a gravidez. A situação jurídica é essa, apenas essa. Tudo mais que foi dito, questionado, tempo de gestação, impossibilidades, nada disso é jurídico. Nada disso é jurídico. O juridicamente correto é aborto decorrente de estupro tem autorização legal para ser realizado. Nenhum Perfeito. Acho que você presta um serviço tão importante esclarecendo isso aqui para a gente, porque realmente é uma discussão que tem rolado por aí, com muita desinformação, então é importantíssimo esse serviço prestado por você aqui. Uma última questão, só para a gente encerrar também, em relação a Sarah Winter, que divulgou os dados dessa criança e do hospital, que acabou motivando as movimentações ali na frente do hospital, pessoas que queriam paralisar esse procedimento. Quais as punições previstas para Sarah? Lembrando que essa extremista já foi presa, está com tornozeleira eletrônica em casa, então o que pode ser feito a partir de agora? A Sarah Geromini, ela está cumprindo medida cautelar, né, alternativa à prisão. Ela foi presa, depois ela teve a permissão para ir para casa para cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Então, é o que a gente chama juridicamente de cautelar alternativa à prisão. Esse tipo de cautelar pode ser revogada? Me perguntam. Sim, pode. Em que hipótese? Quando você descumpre as regras sobre as quais ela foi deferida. A reincidência no mesmo tipo de crime é uma dessas hipóteses. Então, se ela foi presa pela prática de crime de ódio nas redes, pela prática de fake news nas redes, naquele caso em ofensa aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora ela faz o quê? Ela pratica novamente crime de ódio, dessa vez com diversas circunstâncias agravantes. Ela praticou crime de ódio contra os médicos que, como eu já disse, legalmente estavam fazendo um procedimento sem qualquer margem de dúvida de questionamento legal, ela chamou de aborteiros, né, textualmente, e ela divulgou o endereço do hospital onde se encontrava uma criança de 10 anos de idade com o seu responsável para a prática legal do aborto. Ao divulgar o endereço, essa criança ela infringiu vários dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determinam que as crianças estão protegidas pelo sistema de proteção integral. Elas não podem ter seus dados, sua imagem divulgados na imprensa ou em qualquer rede ou em qualquer espaço público com a intenção de constrangê-las. E foi exatamente isso que ela fez. Então, o que pode acontecer com a Sarah Winter é voltar para a prisão, é ter o seu benefício de prisão domiciliar revogado pela reiterada prática do mesmo crime. E a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, junto com outras entidades, entrou no Ministério Público Federal fazendo exatamente esse pedido. Vamos aguardar para ver, então, quais as repercussões desse caso. Tânia, agradeço demais a sua participação. O pessoal elogiando muito, inclusive, aqui. Todo mundo gostou da participação da Tânia. Deixa eu pegar aqui o Henrique, acabou de mandar um comentário. Disse assim, doutora Tânia precisa ter um programa só dela. É clara e fala a linguagem do povo. O comentário do Henrique Nunes. Obrigada, Tânia. Inclusive, deixa para a gente falar, para você aparecer mais aqui no Bom para Todos, que a gente gostou muito. Muito obrigada. Imagina. Foi um prazer, gente. O programa realmente é bom para todos, né? Então tem que falar a linguagem de todos. Obrigada, foi um prazer enorme. Um beijo para você, até uma próxima, Tânia. Obrigada. Vamos lá, então. A Maria Luísa está comentando aqui, ó, orgulho de pertencer à ABJD Núcleo Bahia. Que bacana. Temos novos membros, estão me avisando. Deixa eu pegar aqui, temos mesmo que eu vi aqui. Ó. Ivo Menezes, novo membro. Seja muito bem-vindo, Ivo. O Valdir Campos Estrela, ele fez uma contribuição no nosso canal e comentou assim: programa bom para todos, um sopro de dignidade na mídia brasileira, viva a TVT. Valdir, muito obrigada, que lindo seu comentário, obrigada.
nos dá força, inclusive, para seguir. Obrigada. Hoje é dia de Legene Mirham, professor, sociólogo e escritor, participa todas as quartas aqui com a gente. Sei que muita gente aguarda ansioso a participação do Legene, então já vou chamá-lo. E hoje a gente começa falando sobre a situação da Bielorrússia. Há mais de uma semana, grandes protestos têm acontecido nesse país do leste europeu, exigindo a renúncia do presidente Alexander Lukashenko. Ele foi eleito no dia 9 de agosto num processo cuja transparência está sendo questionada agora. A oposição e parte da população não aceitam os resultados oficiais dessas eleições presidenciais. A líder opositora, que chama Svetlana Tchanovskaya, não sei se eu falei corretamente o nome dela, ela fugiu para a Lituânia, temendo pela segurança, e disse que está disposta, inclusive, a guiar o país durante um processo de transição. Bom, o professor Legene vem hoje nos explicar a situação da Bielorrússia. Olá, professor, tudo bom por aí? Tudo bom, Thalita? Boa tarde aos nossos espectadores, né? Então, essa semana aqui tem muitos assuntos quentes na geopolítica mundial, né? E o que eles estão fazendo na Bielorrússia daqui a pouco nós vamos ver um mapa aí que eu pedi para a sua produção colocar no ar para a gente. Nós vamos entender por que tem que derrubar aquele governo da Bielorrússia. Essa história de que ele foi reeleito 5 vezes, está aí o mapa, né? Você vê que a Rússia, esse território grande aí em cima, o sul da Rússia, tem 6 países que fazem fronteira, né? A Ucrânia, esse que está em vermelho, Belarus, né, que é o Bielorrússia, e os 3 do Báltico ali, né? Letônia, Estônia e Lituânia, né? Todos os outros 4, Ucrânia e os 3 de cima, já estão na mão da Europa, já tem tropa dos Estados Unidos ali, etc. Só falta cair a Bielorrússia. Aí vai ficar um cordão ali de soldados da OTAN apontando o canhão para a Rússia. É isso. Se você não entender essa geopolítica, você não está entendendo nada, né? Essa história que o cara elegeu 5 vezes, o Roosevelt foi eleito a primeira vez em 32, 36, 40, 44, ele foi reeleito pela 3ª vez, e seria em 48 se não tivesse morrido, porque é um cara popular, e quando o cara é popular, ele tem o direito de ser candidato, né? Evo Morales, 4 mandatos, os caras derrubaram o cara, né? Então, e essa mulher que você mencionou que fugiu, perdeu a eleição para ele, teve 10% dos votos. Muito provável, eu não sou profeta, mas muito provavelmente o imperialismo pode vir a fazer com ela o que fez com o Guaidó, né? Escolhe lá um qualquer aí, tá bom? Você agora é presidente, moça, assume o comando aí, que nem fizeram com a Janine na Bolívia, né? Uma senadora, não teve voto nenhum, derrubou o Evo, virou presidente. Porque eles não podem colocar um militar diretamente, não pode colocar um juiz, né? Não pode colocar um promotor, tem que pôr um político. E é provavelmente que eles vão colocar essa mulher. Mas o que está em jogo ali, ele, né, o Lukashenko, ele é um aliado estratégico do presidente Putin. E a Bielorrússia, ou Belarus, né, é uma das 15 repúblicas que compunham a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né? E aí depois eles se transformaram em 91 na Comissão dos Estados Independentes, né? Agora, das outras, Rússia e mais 14, dessas 14, a que, digamos assim, mais ainda permaneceu com alguns ideais socialistas, mais progressistas, e até podemos usar o termo de esquerda, esse Lukashenko foi do partido, né? Foi do Partido Comunista, né? Na época lá era da própria Bielorrússia, né? Tinha o Partido Comunista da Rússia. Mas os caras agora vão derrubá-lo, né? Não é porque ele é comunista, não é comunista, nem vai implantar o socialismo lá. Ele é aliado do Putin. E é preciso, então, tirar do tabuleiro de xadrez, derrubar essa peça para enfraquecer o Putin. E por que quer enfraquecer o Putin e enfraquecer a Rússia? O sonho de consumo deles é tomar a Rússia, né? Em 1917, o Lenin acabou com o sonho desses caras aí, acabou com o czarismo lá, fez uma revolução, mas a revolução se perdeu em 1991, deu um passo atrás. No entanto, não dá para dar um passo atrás depois de 70, 80 anos de governo, e muita coisa ficou impregnada na Rússia, né?
E uma das coisas que ficou, a herança da União Soviética para a nova Rússia, sabe o que foi? É a maior plantel, é o maior parque atômico do mundo. Ele equipara aos Estados Unidos. A China hoje é a maior potência econômica, ela vai crescendo, vai ameaçando os Estados Unidos, mas não tem comparação o arsenal atômico da China, né? Eu recebi aqui um artigo sobre a China que, após uma reunião do Partido Comunista Chinês, eles fizeram uma série de metas estratégicas, etc., porque eles estão prevendo o afastamento completo e até talvez o rompimento com os Estados Unidos, né? Esperamos que não chegue a isso. Mas um dos itens do programa que eles vão adotar aqui é a nuclearização mais avançada da Rússia e aumento do percentual do PIB em defesa. Vai para 4%, imagina 4% do PIB chinês. Então, ali é uma questão geopolítica, né? Essa onda, as manifestações que estão acontecendo ali, igualzinho do que já teve no Líbano, igualzinho que foi as revoluções coloridas no leste europeu, vocês lembram disso? Entre 2000 e 2005, né? Na Ucrânia, ali vizinho da Bielorrússia, Revolução Laranja, derrubaram lá um cara que era aliado do Putin, né? No Quirguistão, né? Ali é outra república soviética, Revolução Tulipa. Então eles inventam uns nomes, aí depois, 6 anos depois, é a tal da Revolução Árabe, lá no Egito, né? Tentaram derrubar o presidente da Síria, não conseguiram, né? Trocou o governo no Egito, mas ficou tudo igual, né? Não mudou muito em relação ao Hosni Mubarak, né? Então é essa situação. E eu não posso deixar de mencionar aqui, não é? A Revolução dos Cedros, no Líbano, em 2005, eles dão sempre um nome, mas o Brasil viveu isso. Só que não deram nome porque não concretizou, vamos dizer, a derrubada da Dilma naquele junho de 2013. Por causa dos tais 20 centavos da passagem, o que esses caras fizeram lá na Avenida Paulista, a Rede Globo entrou para fazer campanha, né? Então são as jornadas de junho, sempre com apoio de um agente externo, que você nunca viu. Eu quero aqui só fazer um registro, que nós não podemos perder a memória histórica. Aonde que a CIA implantou pela primeira vez esse modelo, sabe aonde foi? Entre 1951 e 53, no Irã, no atual Irã, da República Islâmica do Irã. O Irã tinha um primeiro-ministro extremamente patriótico e nacionalista. Não era comunista, não era socialista, mas nacionalizou o petróleo, que estava na mão a Anglo-América, lá, a Inglaterra que mandava no petróleo iraniano, porque era governado por aquele Shah, né? Reza Pahlavi. E aí, o Shah, em determinado momento, foi exatamente 15 de agosto de 1953, destituiu o primeiro-ministro. Nossa, o povo foi para a rua. Foi para a rua, levantou assim o país inteiro. Bastou 4 dias. A CIA jogou dinheiro, jogou ONGs, comprou deputados. Olha, dia 19, 4 dias depois, o povo já estava contra o governo do Mossadegh, né, Mohammad Mossadegh. E aí deram um golpe de Estado e colocaram um general, e o Shah voltou. Ele tinha se exilado no dia 15 de agosto, né, ele se exilou em Roma. E aí voltou. No dia 19 ele voltou e tudo continuou como antes no quartel de Abrantes. Então, o primeiro modelo piloto da experiência de fazer manifestações para destituir, para derrubar, para desestabilizar governos populares, não necessariamente de esquerda, progressistas, patrióticos, começa no Irã em 1953, lembre bem disso. Mas o modelo é o mesmo, né? O que eles estão começando a fazer de novo no Líbano aqui, nós já alertamos, o mundo está percebendo isso, né? E aí agora aparece lá na Bielorrússia, né? Eu espero que o Lukashenko, ele está aberto para discussão, né? A Constituição permite que ele seja reeleito, não há limite de número de reeleições, como nós aqui só pode uma, né? Lá não há. Ele, numa demonstração de boa vontade, ele foi reeleito com 70% dos votos. Ele é um cara popular lá. Numa demonstração de que ele está querendo conversar, falou, olha, vamos mudar esse item da Constituição e fazer uma nova eleição, né? E aí não sei como que a oposição vai reagir. Mas o negócio ali é tirá-lo do poder. Aliado do Putin,
tem que cair. Esse é o cenário ali na Ásia, na Rússia. É o cerco à Rússia, é o termo que eu estou usando nesses programas que eu tenho dado entrevista. A Rússia está sendo cercada pela OTAN. Professor Legene, tem alguma possibilidade da Rússia fazer algum tipo de intervenção ali na Bielorrússia ou não? Olha, no caso da Ucrânia, a Rússia não fez. E a Ucrânia é, em termos de território, de população, muito maior do que a Bielorrússia. O máximo que aconteceu na Ucrânia foi naquela região, bem na fronteirinha ali, né? É uma chamada, ali chama Crimeia, é uma região muito importante. O povo da Crimeia queria ficar com a Rússia, não queria ficar na Ucrânia, porque a Ucrânia estava sendo governada pela extrema-direita, pelos fascistas, né? Chegaram a hastear bandeiras nazistas, né? Quando derrubaram o presidente anterior lá em 2005, né? Aí fizeram um plebiscito, a população da Crimeia deu 97% a favor de ficar com a Rússia. Até hoje você ouve analista internacional dos jornais por aí dizendo o seguinte: a Rússia anexou a Crimeia. O povo decide por 97%, não, mas a mídia continua dizendo que foi uma anexação que o Putin fez, né? Agora, na Bielorrússia é imprevisível isso. Agora, o Putin sabe que se der esse golpe ali, ele enfraquece, né? Então, ele já ofereceu, inclusive, ajuda militar para o Lukashenko. Vamos ver aí se isso chega às vias de fato, né? Vamos acompanhar. Sim, vamos. Vamos para os Estados Unidos agora? Vamos falar um pouquinho sobre Joe Biden. Foi confirmado ontem candidato democrata à Casa Branca, na segunda noite da convenção do partido. Foi uma oficialização protocolar, já que desde que Bernie Sanders desistiu dessa corrida, Biden era o único a pleitear essa vaga de adversário de Donald Trump nas eleições que acontecem em novembro. E aí, professor Legene, como a gente faz a leitura desse momento de oficialização da candidatura de Joe Biden? Eu queria aqui fazer 3 observações comparando nossa democracia com aquela democracia. A nossa é melhor, viu? Não tenho ilusão, né? E aí estão 3 aspectos. Lá, eles podem votar pelo correio. Aqui não pode votar pelo correio. Aqui nós vamos, provavelmente em 2022, votar eletronicamente com total segurança. Lá não tem isso, não tem urna eletrônica nos Estados Unidos. A segunda coisa, lá é eleição em um turno só. Aqui, a Constituição de 88, ela deu esse direito democrático, e eu sou muito simpático a isso, de você votar livremente em quem quiser no primeiro turno, e no segundo, você vota não no candidato do seu coração, mas você vota num candidato pela razão. Ou seja, qual é o cara que tem condição de impedir que o pior ganhe? Essa é a lógica do segundo turno. Lá não tem, né? E a terceira lá é um colégio eleitoral, a eleição não é direta, né? Vira presidente quem tem 538, 270 votos, vira presidente. Não precisa ter os 538 votos. Por isso que eu sempre falei aqui, desde o começo do ano, não se iludam, o Biden está 12 pontos na frente nas pesquisas. Não vale nada. Não vale nada. Porque o que vale são os delegados do colégio eleitoral. E tem estado que, vamos dizer, tem 100 delegados. Se você teve 51%, você leva os 100 delegados. É o chamado direto. Você não tem a proporcionalidade, que é saudável, né? 51 a 49, não. Então, os estrategistas da campanha nem fazem campanha nos Estados Unidos inteiro. Fazem campanha nestes estados chaves, onde tem esse modelo, ou então uma quantidade muito grande de delegados. Então, a coisa é feita no papel. Pesquisa não vale nada. É só um indicador, né? Bom, nós também aqui começamos a comentar os Estados Unidos desde que tinham 13 candidatos, você lembra, né? Eu acompanhei o programa, o estilo de todas elas, eles e elas, né? A senadora Elizabeth Warren, que não é uma pessoa de esquerda ali dos 13 era só o Bernie Sanders, que infelizmente perdeu. Os outros eram, às vezes, máximo que você pode usar o termo é da ala progressista, não use o termo de esquerda, porque lá também não se aplica isso.
ala progressista do Partido Democrata. Porque a ala conservadora do Partido Democrata tem muita gente. O casal Obama, o casal Clinton, esse cara mandam, né? O tal do Deep State, né? É o Deep State do Partido Democrata. Então, eles controlam a máquina, né? E aí eles trucidaram, máquina de moer carne. O Bernie Sanders, coitado, ele não se apresenta como socialista, mas ele foi do Partido Socialista dos Estados Unidos lá na década de 60. E mantém os seus ideais e tal. A Elizabeth, né, era uma pessoa assim, que tinha posições um pouco melhores contra a guerra no Iraque, do lado dos palestinos, etc. Eu achei que o Biden, para compensar, porque o Biden é conservador, né, e é o picolé de chuchu dos Estados Unidos, né, que é o Alckmin de lá, né, conservador e anódino. Ninguém sabe o que ele fala, o que ele é, né, não tem carisma nenhum. Eu achei que ele fosse colocar uma vice, né, e nesse ponto o Bernie Sanders errou, ele retirou não, né? Ele não ganharia, então ele sai da disputa e apoiou no dia seguinte o Biden sem negociar tipo assim, olha, eu quero indicar o seu vice, eu quero influenciar no seu programa, nada. O Bernie aí, nesse ponto, olha, deixou a desejar, uma pena. E aí eu achei que, pelo menos para compensar o conservadorismo do próprio Biden, ele fosse indicar seria uma mulher, já se falava desde o começo do ano, e ele indicaria a Elizabeth. Indicou essa Kamala Harris, né, que não é do setor progressista, né, ela tem uma origem indígena, né, misturado com porto-riquenho, espanhol, de origem espanhola, né? Então ela tem essa mulher, então tem essa origem, vamos dizer, das minorias lá dos Estados Unidos. Então isso eleitoralmente parece que vai ajudar na campanha do Biden, né? E aí, para concluirmos aqui, né? A Convenção Democrata dos Estados Unidos, nós também anunciamos isso lá em fevereiro, quando começamos como comentarista internacional aqui. Ela é um grande show, né? É uma festa assim, em cadeia nacional de televisão, vai para o mundo inteiro. Agora não pode, porque agora a pandemia proíbe. Então agora tudo eletrônico. Mas eles têm lá os mecanismos dele de milhões de estadunidenses estão acompanhando e já foi votado eletronicamente. Então o Biden já está ungido, né? Lá chama nomination, né? Ele foi nomeado. O termo que eles usam é nomeado candidato, não é indicado. Aqui a gente usa o termo indicado, lá é nomeado, né? Para nós nomear é indicar alguém para tomar posse num cargo, né? Lá é para ser o candidato. Então ele já está indicado, já ganhou, já foi votado, não há mais nenhuma dúvida. Hoje espera-se o discurso duro e contundente que diz que o Obama vai fazer, né? Vai bater duro no Trump e também vai falar a Kamala Harris, né? Vamos ver, acompanhar o que eles vão falar, né? E aí amanhã ele encerra a convenção democrata, o Biden faz o pronunciamento. Vamos prestar atenção. Uma última observação. Como lá não tem 2 turnos, o setor mais progressista daquela sociedade, que eu espero que não fique em casa, porque lá o voto é facultativo, vai votar útil, é chamado voto útil, né? Aqui no Brasil a gente adota isso, mesmo tendo 2 turnos, muitas vezes certas fatias do eleitorado escolhem já no primeiro turno um nome menos ruim, porque senão vão 2 ruins para o segundo turno. É o chamado voto útil. Lá eles vão praticar isso no primeiro turno. Eu falo com amigos estadunidenses, gente do Partido Comunista dos Estados Unidos, eles dizem que a grande maioria vai votar no Biden, não porque gosta dele, né, mas porque é o único, não é o melhor, é o único instrumento que se tem para barrar o que tem de pior, que é o fascismo, a extrema-direita e o sionismo cristão, que tem no Donald Trump esta figura de projeção internacional e o seu filhote aqui no Brasil, né, que vai ficar em maus lençóis, né? Até por isso nós brasileiros, né, deveriam aí meio que fazer uma certa torcida para o Biden ganhar, porque esse aqui vai ficar em maus lençóis, não vai poder, né, dizer eu te amo, Biden, porque o Biden não o ama, né?
já até deu declarações assim de críticas a muita coisa que ele está fazendo, queima da Amazônia, a vice dele é a mesma coisa, né? Então, ele, evidentemente, que eles já estão em campanha pelo Trump, desde o filho dele usa boné, né? Um deputado do Brasil usa boné de um candidato dos Estados Unidos, né? Vamos aguardar ansioso por essa eleição em novembro lá nos Estados Unidos. E um último assunto, para a gente encerrar, mas é importante comentar também, a situação do Líbano. Queria que você nos atualizasse, professor, sobre a situação atual do país, do Líbano. Então, são 3 temas hoje, assim, altamente profundos, e aí sobrou aí os 5 minutinhos finais, né? O Líbano continua devastado. Você deve ter recebido, milhões de pessoas receberam um vídeo feito por drone que filmou Beirute de cima, entra dentro dos prédios, etc. Aqueles drones pequenininhos que têm mobilidade. Parece uma guerra civil, aquela que eles viveram de 75 a 90. Tudo destruído. O prédio não desabou, mas os móveis internos de todos os apartamentos foram destruídos, os vidros foram quebrados, as esquadrias de alumínio entortadas. É impressionante. Então, 300 mil de uma população aí de 1.200.000, eu não sei exatamente a população de Beirute. 300 mil desabrigados. Então, uma situação humanitária muito grave, que o Líbano nunca tinha vivido. O primeiro-ministro renunciou a sexta-feira retrasada, mas ele continua no governo, porque não pode desmontar o governo, porque tem que prestar uma série de serviços à população. Então, ele é primeiro-ministro interino. As conversações estão em andamento para formar um novo governo. Tudo indica que vai ser um governo mais amplo, que eles chamam de unidade nacional. O governo que renunciou era o que eles chamam de governo de uma só cor. Era governo de uma coligação chamada 8 de março, que é a coligação mais progressista. Não use o termo esquerda, não vale para aquela realidade, né? Talvez, então, eles façam uma composição com a outra coligação, que é a chamada 14 de março, que é a coligação mais, essa sim é conservadora, né, de direita, amiga dos Estados Unidos, amiga de Israel, né? Agora, mesmo voltando a ser primeiro-ministro, aquele que já foi, tal de Saad Hariri, que é filho do que foi assassinado em 2005, o Rafik Hariri, mesmo que ele volte, não sendo um governo de unidade nacional, com o Hezbollah com grande destaque, muito dificilmente ele consegue puxar o Líbano para a órbita dos Estados Unidos e descolar o Líbano da órbita do arco, do eixo da resistência, que é onde o Líbano está hoje, né? O segundo aspecto mais importante que nós tínhamos para falar, que está diretamente ligado ao Líbano, foi a sentença lida ontem no Tribunal Penal Internacional de Haia, né? O juiz, 18 páginas, ele leu a sentença, que era um tribunal formado pela ONU, especificamente, isso aí, especificamente, aquele lá é o Saad Hariri, no fundo ali, parece. Era um tribunal especificamente formado pela ONU, mas que atua dentro do Tribunal Penal Internacional. E hoje, esse juiz que tá falando aí, leu a sentença, uma sentença arrasadora contra aqueles tais, os investigadores, né, que, indicado pela ONU, indicado pelo governo libanês de direita da época, em 2005, né, eles falsificaram provas, né, ou não produziram provas suficientes, e o juiz desmoralizou os caras, né? Evidente, né, que são 4 generais acusados, né, generais presos e tal, 4 generais acusados. Quem é que limpa a credibilidade, né, a imagem, a história de um cara desse, né? Você viu que nós vivemos esse negócio da delação do Palocci, véspera da eleição de 2018, né? Quem é que limpa? Eles mancham a biografia das pessoas e no jornal, quando é para falar contra, sai manchete. E aí, quando é para desmentir, sai uma notinha lá no pé de página. O Líbano está vivendo isso, não é? Eles atacaram esses generais, foram chamados de bandidos, de criminosos, de assassinos, né, de ter matado o Rafik Hariri. Agora, o mais importante, todo mundo esperava que a decisão do juiz, com base nas provas falsificadas por essa turma aí,
advogados, promotores indicados pelo governo libanês e pela ONU, se esperava, nós até comentamos aqui, eles adiaram, né? Na semana da explosão, ia ser na sexta, a explosão foi na terça. Eles adiaram para ontem, dia 18, né? Nós estávamos com o pressentimento que as coisas poderiam piorar se eles apontassem o dedo, não, foi o Hezbollah e foi a Síria que foram o mandante. Eles saíram fortalecidos, a Síria e o Hezbollah. Não há prova nenhuma, é como se o juiz absolvesse o Hezbollah e absolvesse a Síria, ainda criticou os investigadores que foram incompetentes e falsificaram provas. Então, foi uma grande decisão, uma grande notícia. Isso eleva o ânimo do pessoal no Líbano, porque o Hezbollah, como eu já disse aqui, ele é uma organização, um partido muito popular lá, né? Então, eram essas as notícias do mundo hoje. É interessante que a gente feche esse capítulo realmente, porque você tinha comentado, de fato, sobre esse julgamento importante que estaria para acontecer. Então, fechado esse capítulo agora com essa decisão do tribunal. Professor Legene, muito obrigada, muito agradecida pela participação. Como sempre, recebemos um monte de comentários elogiando as suas leituras sobre a geopolítica mundial. Então, são só agradecimentos. E um beijo grande para você. Até quarta-feira que vem. Obrigado, beijão. Tchau, até. Até. Deixa eu ler alguns comentários. Olha só que interessante, olha que legal. O Heraldo Luiz Evangelista falou assim: boa tarde, estou assistindo aqui da capital da República. Concordo com o professor Legene Mirhan, com um tipo de eleição como a americana, pesquisas de intenção não valem nada. Que o diga a de 2016. E o Altair Douglas falou assim: olha, que enciclopédia humana é essa? Estou vendo pela primeira vez e boquiaberto com as explicações do professor Legene Mirhan. Que habilidade, que facilidade com datas, lugares, nomes, fatos. Simplesmente show. Que bom que você gostou, Altair. Legene Mirhan está sempre às quartas-feiras aqui com a gente, comentando a geopolítica mundial, tá bom? José Norberto também falou: melhor analista de geopolítica internacional. César Lúcio está com a gente, Denise Amaral, Vera Lígia Gonzaga, Maria Luísa, a Cristina Alvarenga, a Alina Luz, Thiago Santos, Maria José, Alessandro Florencio. Quero agradecer a todos vocês pela companhia. Deixa eu lembrá-los sobre o nosso youtube.com/RedeTVT. Lá você pode se inscrever para receber notificação sempre que o Bom para Todos entrar ao vivo. E você também pode se tornar membro. Tem um botãozinho ali, seja membro. Você clica ali, faz uma contribuição para a gente. São R$ 7,99 por mês e ajuda a TVT, a Rádio Brasil Atual. Você também pode nos ajudar pelo nosso site de financiamento coletivo, que é o catarse.me/TVT. Você faz uma contribuição, entra lá no site, tem tudo explicadinho. Então, são duas formas de nos ajudar aqui. A Maria Luísa, inclusive, acabou de fazer uma contribuição no nosso canal. A gente agradece demais, Maria Luísa. Muito obrigada, viu? Então, acho que é isso. Bom para Todos volta amanhã às 3 horas da tarde. Claro, eu espero todos vocês por aqui, tá bom? Uma boa tarde para todo mundo. Beijo grande. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.